paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam bem já neste início de terça-feira. Mais um dia aí abençoado que o Senhor preparou para nós, né? Mais uma vez fomos aí agraciados pelo fôlego de vida, né? Mais uma manhã o Senhor soprou sobre as nossas narinas, né? O fôlego de vida. E isso é um motivo, né? Para nós adorarmos ao Senhor já, né? Já começarmos o dia louvando e engrandecendo, né? O nome do Senhor. Então, eu espero que todos já estejam bem, né? Aqueles que aí vão aí para o seu trabalho, seja uma bênção naquele lugar, né? Você vai fazer seus afazeres em casa, assim como eu, também ser uma bênção dentro do seu lar, né? E estamos aqui, gente, hoje foi uma luta aqui, porque eu tô tentando de todas as formas melhorar o meu áudio, né? Eu até ganhei, gente, ganhei, né? Tipo, comprei o microfone aqui, gente, olha, maravilhoso. Porém, a gente não conseguiu conectar ele no celular, porque precisa de um adaptador e o Luiz tá tentando ver se ele acha. Ele falou, eu tenho esse adaptador. Mas e agora, gente, que não acha o adaptador para ligar? Falei, ô meu pai. Aí encontramos uma webcam que ele tem. Um robozinho muito bonitinho, olha, um robozinho. Só que, gente, eu fui tentar usar, gente, mas a imagem, eu já não ajudo muito, né? Aí eu fui, baixei o Facebook aqui no computador e tudo, fui colocar, gente. A imagem ficou muito estranha. Eu falei, não, Jesus, deixa. Vai assim, quando a gente encontrar o adaptador, a gente conecta no celular, o microfone. Porque não vai dar, Jesus, não vai dar, né? Mas o importante é levar a palavra, né? Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Aparentemente, esses fones, né, que o Luiz ganhou na empresa, né? Gente, ele ganhou como reconhecimento de bom funcionário, né? Ô, glória, obrigado, Deus. Ai! E eu esqueço e eu toco. E ele começa a tocar música, gente. É incrível. Né? Aparentemente, eles têm um microfone, eu descobri. Então, vamos ver se nos ajuda, né? Mas, de qualquer forma, vamos fazer a obra, né? Tirei a capinha do celular, coloquei aqui em outra posição. Falei, talvez seja a capa do celular, que também nos esteja ajudando no som. Mas vamos ver, né? Depois qualquer coisa aí, depois quando vocês verem esse vídeo, vocês comentem pra mim, por favor, se ficou bom o áudio, se não ficou. Mas um dia a gente chega lá, né? E mais uma vez, né, aqui sobre a palavra do Senhor, gente, coisa linda, o que o Senhor tem feito na minha vida, através, né, desse propósito, né, o Senhor tem falado lindamente com a minha vida, né, e tem sido tão lindo, gente, que quando eu vou, né, ali descansar, né, à noite, depois, né, do longo dia, eu tiro ali, né? Descansar, né? Dormir, gente. Fala que é bom dormir, né? Aí, deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Aqui, isso. Acho que aqui tem que vir pra cá. Então, e aí eu falo pro Senhor, eu falo, Senhor, amanhã tem, né? Preciso uma palavra, que o Senhor fale comigo. Gente, tem sido lindo porque o Senhor tem falado já na noite anterior, né? Quando eu tô ali deitada, orando. Ai, de novo, gente, eu liguei. Deitada, orando, conversando com o Senhor, né? Agradecendo pelo meu dia. Aí ele já ministra no meu coração, assim, eu já falo, ai, Senhor, que lindo, já entendi. Essa é a palavra que o Senhor quer falar para os seus filhos amanhã, né? E essa experiência, ela tem sido linda para mim, né? Tem sido uma experiência, assim, de ouvir, né, o Senhor, de estar sensível à voz, né, do Senhor. Às vezes eu falo pro Senhor, eu falo, Senhor, o meu intuito disso é vidas, né? Que vidas venham ser alcançadas através desses vídeos,
que vidas venham ser ministradas. Esse é o meu maior intuito, né? São vidas. Não quero aparecer, né? Não quero me aparecer, me engrandecer, como eu sempre falo, gente. Nada é para mim, nenhuma glória é para mim, porque eu não sou digna, eu sou apenas um instrumento que o Senhor usa de misericórdia para com a minha vida, né? Para eu estar levando essa palavra nesses vídeos, né? Através aqui do Facebook, agora também através do YouTube, né? Que eu criei um canal, eu pego as lives que eu faço aqui, eu salvo, eu coloco lá, né? Para alcançar, queridos, não ficar famosa, não é esse o intuito, não, tá? O meu intuito não, em nenhum momento é esse, né? Eu quero que vidas venham ser alcançadas, né? Quanto um maior número de vidas nós conseguimos alcançar através do Evangelho, através da palavra, é esse o objetivo, né? Não é ser famosa, não é ganhar seguidores, não é nada disso, né? É realmente fazer a obra do Senhor, né? É como foi a palavra que o Senhor ministrou ontem, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Como anunciar as boas novas. Então, o objetivo é esse, tá bom? Então, que fique bem claro que eu não quero nada para mim. Eu quero tudo para Ele. Eu quero vidas para Ele, através, né? Como eu fui alcançada um dia, né? Através de vidas, eu quero alcançar também, né? O Senhor ali me trouxe de volta para os caminhos dele através da vida do diácono Renato, da missionária Mônica, né? Que são ali os meus pais na fé, que estiveram comigo no início da minha caminhada. Então, assim, eu quero a mesma referência que eles foram, que eles são, né? Para mim, eu quero ser também para outras vidas. Então, se o Senhor achou graça na minha vida de alcançar essas vidas dessa forma, eis-me aqui, né? E hoje, né, sem mais delongas, sem mais falar, hoje a palavra que o Senhor ministrou no meu coração desde ontem à noite, que foi lindo, foi sobre um jovem, né? Um jovem ali nos seus 17 anos, né? Tô falando de José, governador do Egito, né? Tá lá em Gênesis 37, né? A partir do verso 1. Na verdade, fala de José também mais pra frente, no 39, no 40, 41. Depois você pega ali a partir do 37 para ler profundamente, né? Fizemos já um estudo, né? Os jovens fizemos um estudo sobre José, esse jovem que com apenas 17 anos começou a ter sonhos, né, do Senhor. E a palavra do Senhor eu vou começar a ler do verso 5, né, que é o objetivo, que foi aonde mais o Senhor falou sobre o meu coração, que é sobre os sonhos de Deus para nossa vida, né? Quando nós sonhamos, quando o Senhor fala conosco através dos sonhos, né? E aí, a partir do verso 5, começa dizendo assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Né? José era o mais novo dos irmãos, era o filho da velhice de Israel. A palavra diz, né, que por isso Israel amava mais a José, porque era filho da sua velhice. E diz assim: Pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e o inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste?
Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, né? E mais para frente, né, aqui nos próximos versículos, vai dizer que por causa... Ai, saiu. Que por causa destes sonhos que José teve e que ele foi ali relatar aos seus irmãos, os seus irmãos iraram-se contra ele, né? A ponto de jogá-lo numa cisterna, né? A palavra ali vai dizer que os irmãos foram ali apacentar, né? E o pai mandou José ir ao encontro dos irmãos para saber como que eles estavam, né, se comportando, se estavam fazendo ali o que tinha que ser feito. José foi e diz ali, né, no verso 19, ali diz: e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, né? E José ali, entre os seus irmãos, era conhecido como o sonhador. Ah, ele sonha. Ele sonha que se curvamos perante ele, né? Nossa, quem é ele que sonha que as estrelas se inclinam para ele, né? Quem é? Quem é esse, né? Que vive sonhando. E aí o Senhor foi ministrando no meu coração, né? Só que, e o Senhor falou assim, filha, os sonhos de José não era dele, eram meus para ele, né? Eu estava mostrando para José o que, né, dizendo ali entre linhas, né, para José o que eu iria fazer com a vida dele. Mas nós conhecemos a história, né? Você que não conhece, leia Gênesis a partir do capítulo 37. Nós sabemos que José, ao longo, né, ele se tornou governador de Israel. Só que todo propósito, todo objetivo de vida que nós temos, vou levar para o natural agora, né? Tá? Tem um caminho a ser seguido, né? Um exemplo assim, você quer fazer uma faculdade, eu vou colocar que eu sempre gostei de fazer, mas não tive a oportunidade ainda de terminar, mas se for o desejo do coração do Senhor, eu termino, né? O desejo de se tornar uma jornalista, né? Para eu me tornar uma jornalista, eu preciso fazer um vestibular, passar no vestibular, né? Depois me matricular numa universidade, estudar ali durante os 4 anos, fazer todo o processo universitário, né? Estudar, fazer as provas, fazer ali o TCC, né? O trabalho de conclusão de curso. Tem todo um trajeto para se seguir até eu chegar à formatura, receber ali o meu diploma e oficialmente eu me tornar uma jornalista, eu me tornar alguém apto para exercer a função, né? Com as regras do jornalismo, com as éticas do jornalismo, né? Então, tem todo esse caminho para se seguir. Eu não posso, de um dia para o outro, falar eu quero ser jornalista e amanhã eu já me tratar como tal, né? Amanhã eu já começar a escrever como uma jornalista, a falar. Então, eu não posso. Tudo isso exige uma trajetória, né? E assim, o Senhor estava fazendo com o José, né? Ele deu sonhos para José, né? José foi lá, contou aos seus irmãos, porque ele confiava nos seus irmãos, né? Apesar dos irmãos sentirem ciúmes dele, ele confiava nos seus irmãos. Ele amava, né, os seus irmãos. E mais pra frente, oi, meu amor, bom dia, bom trabalho.
E mais pra frente, a palavra vai mostrar que o amor que ele sentia pelos seus irmãos, né? Então, José tinha que passar por um processo até ele chegar a ser governador. Então, o que aconteceu nesse processo? Aline, como que foi esse processo? Os irmãos, eles sentiam tanto ciúmes, eles não queriam aceitar o sonho que José teve de que eles se curvariam diante ele, né? Que eles falaram assim, vamos matar, né? Vamos matar o menino, vamos jogar na cisterna, vamos matar ele, vamos dizer, na minha tradução tá dizendo, né? Vamos dizer que uma fera do campo o tragou. Outras traduções dizem, vamos dizer que uma besta fera o tragou, né? Só que aí vem quando o Senhor tem um plano nas nossas vidas, outra coisa que o Senhor, né, ministrou grandemente em mim, quando o Senhor tem um plano nas nossas vidas, vão até tentar nos matar, seja nos matar espiritualmente, ou seja, até nos matar naturalmente, né? Sabemos que pode ter essa possibilidade, né? Mas o Senhor sempre vai levantar um para interceder pelas nossas vidas. E aqui com José, o Senhor usou Rúben para interceder pelo menino. E Rúben disse, não derrameis sangue, lançai-o na cisterna, né, que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele, né? Ou seja, Rúben disse, não vamos matar o menino, né? E mais para frente, né, nos próximos versículos diz, ele é sangue do nosso sangue, né? Ele é nossa carne, não vamos matar ele. Vamos jogar ele na cisterna e vamos deixar, né? Talvez, no pensamento de Rúben, ele não queria nem deixar o menino ali. Queria assustar, né? Vamos dizer assim, queria fazer uma pegadinha com ele, né? Enquanto os irmãos, não. Os outros eram sangue nos olhos. Os outros queriam acabar, destruir o sonhador. Mas o Senhor levantou ali Rúben e disse, não vamos matá-lo, porque ele é nosso sangue, né? E foram sentar, foram comer, e vinha, e a palavra do Senhor diz que vinha ali, né, a caravana de ismaelitas que vinham para ir para Gileade. E aí eles tiveram uma ideia, eles disseram assim, do que nos adianta deixar ele aí na cisterna, né? O que adianta deixar ele aí? Não vai adiantar nada, porque ele sonhou, e se ele sonhou e ele continuar vivo, pode se realizar o sonho, né? E vai que ele reina mesmo sobre nós, né? Talvez eles pensaram assim. E eles disseram assim, vamos vender ele, né? E ali venderam José como escravo, né? Diz aqui que José foi vendido vamos lá, e venderam para os ismaelitas por 20 ciclos de pratas, né? José foi vendido. Olha só quanto que valia a vida do próprio irmão, né? O próprio irmão para os outros irmãos valia apenas 20 ciclos de prata. Meu Deus. O que o Senhor quer dizer com isso? Muitas das vezes nós confiamos em pessoas, né? Nós temos sentimentos por pessoas, mas essas pessoas, por não querer nos ver melhor do que elas nos vendem por tão pouco. José, ele confiou nos irmãos, porque ainda que os irmãos dele tivessem ciúmes dele, ainda que os irmãos dele não acreditassem no sonho que ele teve, José amava os seus irmãos, mas os seus irmãos o venderam por 20 ciclos de prata, né? E ali ele foi vendido, levaram o menino, e quando Rúben chega, cadê o menino? Foi vendido. E ficaram ali desesperados, né? Ele ficou desesperado. Como que vocês venderam? E agora, como é que nós vamos falar para o nosso pai? Cadê o menino?
Então, como eles arrancaram-lhe a túnica que o seu pai tinha feito para ele, eles disseram: vamos rasgar a túnica, vamos molhá-la com o sangue de um animal e vamos dizer, né, ao nosso pai que uma fera o tragou. E assim eles foram e disseram ao seu pai, né, que uma fera tragou o menino, enquanto na verdade o menino tinha sido vendido para ser escravo, né? E ali o seu pai chorou, seu pai rasgou as suas vestes, né? Pelo luto, pelo filho. Porém, aquele pai foi enganado, né? Pelos seus outros filhos, porque José tinha sido vendido. Mas eu quero dizer para você um ponto a qual o Senhor também ministra no meu coração. José parecia que tinha sido ali tudo acabado, né? Para os seus irmãos acabou, o sonhador se foi, né? Talvez na minha vida, na sua vida, aconteçam situações conosco que as pessoas em nossa volta vão olhar e vão dizer assim: acabou para ele, acabou para ela, né? Foi vendido, foi entregue, foi derrotado. Olha lá, cadê agora aquele que tanto sonha, né? Cadê agora aquele que diz que o sol, que a lua, né? Cadê? Né? Muitas vezes vão olhar para mim, para você e vão dizer: cadê o sonhador, né? Mas eu quero te dizer nessa manhã que estamos aqui. Eu, Aline sonhadora, tô aqui. Você, o sonhador, tá aqui. E isso que está acontecendo na minha vida, na sua vida hoje, é o mesmo que aconteceu com José. Teve que passar, teve que ser vendido, teve que viver esse processo, né? Para que mais adiante alcance e viva o sonho, né? Porque aqui diz, né, José, ele viveu o sonho, né, a qual o Senhor tinha ali falado com ele. Ele não sabia ao certo o que seria, né? Ele não imaginava que ele iria governar, né, ali. Ele não imaginava nunca que seria governador do Egito, né? Ele quando o Senhor deu o sonho para ele não imaginava, mas ele viveu, ele passou um processo. E talvez hoje na sua vida você esteja passando por um processo que você não está entendendo, que você está dizendo assim: poxa vida, mas eu imaginei uma coisa, né? Eu sonhei um outro processo, eu sonhei em alcançar o meu objetivo de uma outra forma, mas eu estou passando por isso, né? Eu estou vivendo isso. Será mesmo que eu vou alcançar? E o Senhor te diz nesta manhã: sim, você vai alcançar. Talvez não da maneira como você acha que você vai chegar lá, né? Talvez você eu fique pensando, né, Senhor, vai se realizar mesmo? Mas o Senhor quer dizer para você nessa manhã: vai, apenas confia em mim e continua, né? Como José fez. E ali, depois que os ismaelitas levaram José, compraram ele, levaram, e aí os ismaelitas foram e venderam depois José para Potifar, né? Potifar, ele era um oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, que comprou José para ele. E ele foi ficar na casa de Potifar. Ele foi trabalhar para Potifar. E, né? Só que um detalhe: José nunca deixou o Senhor. José, ele nunca perdeu a fé, né? Ele foi ali vendido, ele foi para a casa de Potifar, ele ficou ali servindo, né?
A palavra do Senhor aqui vai dizer também, a partir do capítulo 39, que José ficou mordomo da casa, né? E passou as mãos em tudo ali quanto tinha. José, ele tinha uma sabedoria, o Senhor estava com ele, que tudo que José fazia prosperava. A palavra vai dizer, né? Que tudo que José ali falava para Potifar, tudo que ele manejava, né? Dava certo, porque o Senhor era com ele. E de tudo, né? Vai dizer que Potifar, ele vai dizer que falou para José assim, olha, tudo que eu tenho, você pode governar. Ele só não podia com a esposa de Potifar, né? Na esposa de Potifar, era a única coisa que ele não podia possuir, que ele não podia não ter contato, né? Ele não podia governar, vamos colocar assim, fugiu a palavra, né? Sobre a esposa de Potifar. Só que ela, com os irmãos dele, vamos dizer assim, era uma enviada tribulada, né? Ela viu o menino, né? Ali com seus 17 anos, não sei se ainda tinha 17, se já tinha um pouco mais, mas ela viu o menino, ela cobiçou o menino pelo seu vigor, né? Pela sua juventude, e quis a todo custo o menino, né? E ali ela queria a todo custo, né? Se deitar com ele, se aproveitar dele, de sua juventude. Só que o Espírito do Senhor estava sobre José. E ali ele saiu correndo, né? Quando ela tentou ali agarrar ele saiu correndo depressa, só que ela segurou ali a sua veste e depois, como ela não aceitou, como ela ficou brava, como ela ficou irada, porque ele não se rendeu aos desejos dela, aí ela fez o quê? Ela foi até Potifar e disse, olha, vou dizer com as minhas palavras, tá, gente? Olha, aquele em que tu confiastes, viestes até mim, né? Para se deitar comigo, para fazer aquilo que não podia comigo. E Potifar se fica muito irado e manda prender José. José de mordomo, José de escravo, de vendido, de mordomo, agora vira um presidiário, vamos dizer assim, né? Uma mentira, olha só, teve mentiras acompanharam a trajetória de José, né? Não mentiras dele, mas mentiras inventadas de pessoas, de terceiros, para tentar destruir o plano que Deus tinha na vida dele, né? Os seus irmãos, começou com seus irmãos mentindo para seu pai, dizendo que ele havia morrido, né? Depois, a esposa de Potifar mente para ele, dizendo que José ali havia se aproveitado dela, sem ele ter feito nada, ele sendo ali inocente. Então, outro ponto é para você ver, muitas vezes vão inventar mentiras a meu e a teu respeito para tentar atrapalhar os planos que o Senhor tem para a nossa vida, né? Satanás, como ele é conhecido como pai da mentira, ele vai soprar no ouvido das pessoas mentiras a nosso respeito para fazer com que as pessoas venham irar-se até mesmo contra nós. Porque aqui Potifar se irou. O pai, né, de José se entristeceu. Algumas pessoas vão se entristecer conosco, outras já vão se irar conosco, né? Através dessas mentiras inventadas a nosso respeito, né? Ali, como a mulher de Potifar mentiu, e ele se irou e mandou prendê-lo, né? Ele poderia também ter matado, mas aí é onde entra mais uma vez, a mão do Senhor estava sobre ele. Então, ele foi ali para a prisão. E ele ficou ali naquela prisão. A palavra vai dizer que
né? José foi ali, foi para a prisão. Potifar ficou muito irado, porque disse para ele que ele não podia fazer, né? E ele não fez, né? Mas teve ali a bonitinha, né? Mentiu e ele acabou indo para a prisão. E às vezes na nossa vida é assim. As pessoas vão mentir ao nosso respeito para tentar destruir os planos de Deus para nossa vida. Mas se nós formos como José e nós permanecermos firmes e fiéis, né, ali ao Senhor. Aline, como que eu vou ser fiel ao Senhor? Como que eu vou ali seguir? Queridos, não reclamando, né? Não fazendo justiça com as próprias mãos, né? Não se deixando levar pela ira do seu coração e acabar, vamos dizer assim, usando de vingança, né? Ai, tá vendo? Fez aquilo comigo, também vou me vingar, eu vou fazer isso. Não, queridos. Vamos nos lembrar de José nesse momento. Em nenhum momento José usou de vingança, né? Com essas pessoas, nem com os seus irmãos. Nós vamos ver, né? Mais pra frente, nos próximos capítulos diz, né? Que ele não usou de vingança com os seus irmãos. Ele não usou de vingança com a esposa de Potifar, né? Ele se manteve firme, né? Ele apenas continuou acreditando naquilo que o Senhor, nos sonhos que ele tinha recebido. Ele continuou acreditando, ele falou assim, não, eu sonhei, né? E esse sonho com certeza quer dizer alguma coisa pra mim. Amados, já volto, vou pegar uma água porque a minha garganta tá rindo demais. Ai, eu sempre esqueço de trazer uma água. Ai, amém. Então, voltando. José, ele continuou crendo e acreditando no sonho, né? Ele falou, não, eu tive esse sonho e eu não entendo, né? Muitas vezes nós sonhamos e nós não entendemos o sonho, né? Mas eu vou continuar acreditando. Alguma coisa tem. E foi assim que ele fez. Ele continuou acreditando e não se vingou. E o Senhor era com ele. E aí, ele ali naquela prisão, ele era tão, o Senhor tinha um plano tão lindo para ele, que até quando ele foi para a prisão, ele foi nomeado carcereiro da prisão, né? Ele tinha ali, ele começou foi um prisioneiro, mas ele também trabalhava na prisão, né? Cuidava ali dos outros prisioneiros e tal. E aí vai dizer, né, a partir do capítulo 40, que é quando fala que José interpreta os sonhos na prisão, né? Passadas essas coisas, ó, aí antes, né, gente, para vocês entenderem. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, né? Diz que o Senhor o tempo todo era com José e ele, o próprio carcereiro que havia lá, entregou nas mãos dele para ver como o Espírito do Senhor era com José. A partir do capítulo 40, vai dizer assim, José na prisão interpreta sonhos, né? E aí diz, passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito, né? Aí já não era mais Potifar, foi o rei, né? E ele diz assim, indignou-se Faraó com os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e os mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere
onde José estava, né? E ali, para vocês poderem entenderem, né? Os dois foram presos e os dois sonharam. Numa mesma noite, os dois tiveram sonhos, né? E eles ficaram ali intrigados com aquele sonho, conversando entre si, né? E aí, José ali, vendo que eles estavam atribulados, né? Ali, como que eu posso dizer? Não entendendo os sonhos, né, que eles tiveram. E aí José fala com eles, né? Falando as minhas palavras, gente, que eu sou melhor falando com as minhas palavras, acho que dá para entender melhor. E aí José foi lá e falou com eles, o que vocês estão? O que aconteceu, né? E aí ele falou assim, tive um sonho. E aí veio o sonho do copeiro-chefe, né? Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos ao brotar a vide. Havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e dei à própria mão de Faraó. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. E dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Só que aí tem um detalhe. José fala assim para ele, só que lembra-te de mim quando tu estiveres lá, né? Quando você for restituído ao rei do Egito, né? Você lembra-se de mim, né? E diga, e me faça sair daqui, né? Porque ele sabia que ele era inocente, ele queria sair, e ele pediu. Aí ele, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem na masmorra, né? Ele estava dizendo, eu sou inocente, eu não fiz nada para estar aqui. Então, por favor, quando você voltar, lembra de mim. Fala para o rei, olha, tem, né, um lá na prisão que interpreta, fala para o rei isso, para que ele, né, se compadeça de mim. E aí, tudo bem, vem o sonho do padeiro-chefe. E aí vem do padeiro-chefe, que a interpretação era boa, ele, né, brilhou os olhos. Se ele interpretou o do copeiro, e o do copeiro foi isso, em 3 dias ele vai sair daqui. Opa, então eu vou lá, José, vem cá, interpreta o meu também, né? E lhe disse, eu também sonhei. Ele foi lá e falou, eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó. A arte de padeiro e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias, como também foi o do copeiro, o do padeiro também foram 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão. No terceiro dia, no terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e o condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. Só que no versículo 28, queridos, diz assim, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Ou seja, né? José interpretou o sonho dele, a interpretação de José aconteceu conforme, né, ele tinha ali dito, através do Senhor, né? Só que esqueceu dele, querido. E aí, como é que fica, né? José falou assim, lembra, né? Isso vai acontecer, você vai ser restituído. Lembra de mim. Mas a palavra vai dizer que ele se esqueceu. Aline, o que você quer dizer nessa parte do copeiro ter esquecido? Muitas vezes, pessoas falam assim para nós, nós ajudamos, né? A
Apesar que a palavra diz que o que a tua mão direita fizer, a tua esquerda não veja, né? Eu guardo isso no meu coração. Mas as pessoas costumam dizer assim: ah, me ajuda, né, em tal situação, né? Ser comigo em tal situação, que aí quando eu conseguir, quando eu conquistar, quando eu estiver lá, eu vou me lembrar de você e eu vou te ajudar, né? Eu vou, não, me ajuda aqui, que quando eu conquistar, você é o primeiro que eu vou honrar. E aí, queridos, a gente ajuda a pessoa vai lá, a pessoa alcança, né? A pessoa cresce, a pessoa alcança o objetivo, a pessoa conquista aquele desejo. Só que quando ela chega lá, ela se esquece da gente, né? Ela, como diz, ui, fica aí. Como diz, né? Se esquece de onde veio, né? Esquece o caminho que trilhou, esquecem as pessoas que estiveram ali ao lado delas. Foi isso que aconteceu com José, né? E na nossa vida isso acontece, né? Aí a pessoa vai e não lembra da ajuda que recebeu. Aí você fica assim, poxa vida, né? Eu ajudei, eu fiquei do lado, eu fiz. Agora a pessoa alcançou, mas a pessoa se esqueceu de mim, né? E aí, queridos, o Senhor te diz nesta manhã, né? A recompensa pelo bem que fizeste não vai vir somente das mãos do homem, ela vai vir de mim, né? Por isso que a palavra diz: o que a tua mão direita fizer, a tua esquerda não veja, né? E quando fizer, fazes de todo o teu coração sem esperar nada em troca, né? Aqui, na palavra de José, mais para frente nós vamos ver que ele lembra, né? Depois de um tempo, mas nas nossas vidas, muitas vezes as pessoas, elas nunca vão lembrar, né? Elas nunca vão reconhecer aquilo que nós fazemos por ela. A paz, apóstolo Jackson, e a paz a todos, Bia, Paula, né? Obrigada por vocês estarem aí. E o apóstolo Jackson é uma pessoa que pode falar muito bem sobre isso, né? Sobre as pessoas não reconhecerem ajuda, né? As pessoas que são mais esquecidas muitas vezes são os pastores, né? Os apóstolos que estão aí à frente da obra, que muitas vezes abrem mão de sua própria vida, né? Deixam de fazer algo para si mesmo, para ajudar outras vidas, e muitas vezes, né, as vidas se vão e nenhum obrigado às vezes diz, né? Quem é pastor aí, quem tem esse chamado, sabe muito bem como que é essa ingratidão, né? Vamos trazer para a realidade, né? Vamos trazer para os nossos dias. Sabem aí como que é enfrentar essa gratidão de você fazer por alguém e você não ter reconhecimento. Mas louvado seja Deus que o Senhor sempre é com eles e eles sabem que o que faz não é para o homem, mas é para Deus, e a recompensa vem do alto céu, né? E foi assim, queridos. E ele não lembrou. E disse que se passaram 2 anos. 2 anos depois que o copeiro-chefe foi liberto. Aí passaram-se 2 anos completos. Faraó teve um sonho. Olha só. Faraó teve um sonho. E aí ele contou o sonho, né? Parecia-se achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas, à vistas e gordas, e pastavam a carcial. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, feias, à vistas e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias, à vista e magras, comiam as 7 formosas, à vistas e gordas, e então acordou Faraó, né? E ali, até eu, né, gente, ficava meio perdida com um sonho desse, uma vaca feia, outra gorda, a feia e magra comia a gorda, até eu ficaria maluquinha com esse sonho, né? E diz ali a palavra que ele ficou sem entender esse sonho, né? Dizendo assim, nossa, que sonho foi esse? Aí depois ele teve um outro sonho, depois que ele acordou, né? Que diz, então voltou a dormir, sonhou outra vez.
de uma haste só saíam 7 espigas cheias e boas, né? E fala que depois tinham as espigas más. E ele falou assim, meu Deus, né? E aí, de manhã, achando-se ele perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e tal. E então disse a Faraó o copeiro. Aí nessa hora, eu acredito que o copeiro estava ali servindo, né? Que era pela manhã, devia estar servindo ali o café da manhã e tal. E ouviu Faraó falar sobre os sonhos. Então, naquele momento, ele lembrou, aquele falou assim, meu Deus, né, meu Senhor. Vamos com as minhas palavras, como sempre, né? Olha, aí ele lembrou e falou assim, deixa eu ir lá falar para o Faraó que tem um. E aí, aqui, ó, então disse a Faraó, copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sobre a prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho com sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado, né? Aí daqui, então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, porque ele estava lá como um escravo, né? Então mandaram ele se arrumar, tiraram sua barba, arrumaram tudo para que ele fosse ali ao encontro do rei. E ele disse para ele, né, que ele teve um sonho e tal, e José interpretou o sonho dele, né? Então, aí aqui no capítulo 41, do verso 25, vai dizer assim, então ele respondeu José, os sonhos de Faraó apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. As vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas de vento oriental. Serão 7 anos de fome, né? Ou seja, as vacas gordas e boas seriam 7 anos de fartura no Egito, e as 7 magras seriam de escassez, né? José ali interpretou conforme o Senhor ministrou sobre ele. Então, né, Faraó falou assim, o que hei, né, de fazer? Aí, José continua falando com ele. Então, depois disso, José perguntou o que havia de fazer, né? Aí, diz assim, o conselho foi agradável a Faraó, porque ele dá conselhos para Faraó, né? Aí ele diz assim, ó, também no 41, gente, eu sou meio perdida, tá? Mas é assim mesmo, eu vou chegar lá. E aí ele diz, não será lembrada a abundância na terra, com vista da fome, que seguirá porque será gravíssima, muita fome. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. E ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ou seja, de tudo que for produzido, você vai tirar a 5ª parte e vai guardar e vai armazenar para os 7 anos que vão se seguir de escassez, né? O que foi que José foi falando ali para Faraó. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. E aí o conselho, olha só, ele interpretou os sonhos, ele, além de interpretar, o Senhor deu para ele o entendimento, né? Deu a ele ali sabedoria para o que fazer naquele momento. E aí ele agradou a Faraó. Vai dizer aqui, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Ou seja, acharia, né, homem mais inteligente, mais sábio do que José ali,
naquela ocasião, se ele soube interpretar os sonhos, certamente ele saberá como administrar, né? Então você vê tudo que José passou para chegar até onde ele chegou, né? Ele esperou ali na prisão, ele foi vendido, ele foi preso por injustiça, ele fez a obra, vamos colocar dessa forma, fez a obra, mesmo preso, esperou 2 anos o copeiro-chefe se lembrar dele, até ele chegar a Faraó. Olha só, gente. Olha só. É assim que Deus faz as nossas vidas. Nós costumamos dizer, eu costumei dizer muitas vezes, ai, Senhor, tá demorando. Ai, Senhor, meu Deus, essa promessa não chega. Esse sonho não se realiza. Mas tudo tem um tempo determinado para o Senhor. Tudo tem um propósito. Foi como eu falei no início. Tudo tem uma trajetória a ser seguida, né? Um médico não pode se formar médico sem passar pelo período universitário, sem estudar, sem aprender, sem vivenciar ali a medicina, né? Então, foi assim com José. Ele teve que viver o processo, teve que passar o processo para viver o propósito. Nossa, isso é tremendo, porque o Senhor vem falando muito nesses dias sobre isso. Você tem que viver passar pelo processo para viver o propósito. Só vive o propósito quem passa pelo processo. Não dá para você pular o processo e viver o propósito. Sabe por quê? Porque quando você estiver no propósito, você não vai saber o que fazer, né? Se você não viver o processo que o Senhor quer que você viva, se você não trilhar o caminho que Deus quer que você trilhe, para você aprender, para você amadurecer, para você ganhar experiência, quando chegar a vitória, quando chegar aquilo que você almeja, você não vai saber o que fazer com ela, você vai ficar perdido, né? Talvez, se José não tivesse sido vendido lá atrás pelos seus irmãos, se José não tivesse sido preso ali por Potifar, mandado para o cárcere por Potifar, talvez, quando fosse chegada a hora dele ir até Faraó para interpretar o sonho, talvez nem a credibilidade ele não tivesse de Faraó. Porque ele iria dizer assim, tá, é isso. Mas quem me garante que você está realmente interpretando o que de fato é? Né? Como que eu vou ter segurança? Como que eu vou confiar em você se não há quem diga que verdadeiramente você soube interpretar sonhos? Então, precisou passar por todo esse processo. Ele precisou ali na prisão se deixar sensível, né, à voz do Senhor para interpretar os sonhos do padeiro-chefe e do copeiro-chefe, né? A interpretação dele ser ali realizada conforme o Senhor falar através, né, da boca dele, para que alguém pudesse aqui, nessa hora, chegar até o rei até Faraó e dizer, olha, ele interpreta e realmente acontece. Pode acreditar no que ele está falando, porque o que ele está falando realmente aconteceu. Ele falou que eu seria restituído ao meu cargo e eu fui. E ele disse que o padeiro seria enforcado e o padeiro foi. Então, certamente, o que ele disser do sonho, né, do Senhor vai se realizar. Então, José precisava passar por tudo aquilo para ter a credibilidade. Nas nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos o processo, nós não entendemos por que estamos passando por tudo o que estamos passando, mas é somente Deus nos preparando para que nós venhamos lá na frente fazer algo que viver ali o que tem que ser vivido e as pessoas não venham duvidar de nós, né? O faraó não duvidou de José por causa, pela interpretação que ele falou. E nós temos que ser assim, temos que viver o processo para criarmos credibilidade, né, também nas pessoas, para que as pessoas olhem para nós e digam, olha, ela passou o que ela passou, ela viveu o que ela viveu, mas ainda assim permaneceu firme, ainda assim não desistiu, né? Ainda assim não esmoreceu, né?
nossa, passou por um processo tão difícil, né? Viveu ali dias tão tenebrosos, mas ela ficou firme. Então, se eu for pedir um conselho para ela, se eu for pedir uma palavra, ela vai me dar uma palavra e eu vou acreditar, porque ela viveu e ela venceu. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Não adianta você falar para uma pessoa sobre o processo para ela aguentar firme, se você mesmo não aguenta firme o seu, né? Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que assim, um doente, ele não pode curar um outro doente, né? Ou seja, uma pessoa que tá ruim não pode curar uma outra que também tá ruim. Não tem como, né? Isso essa conta não bate. Então, pro doente ser curado, ele tem que, né, aquele que já foi curado é que vai curar ele, né? Não dá, um doente não cura outro doente. Então, ou seja, se eu não suporto o meu processo e eu desisto no meio do caminho, como que eu vou falar para uma outra pessoa que é para ela continuar, que ela, né, para ela persistir? A pessoa vai olhar para mim e vai dizer assim, você tá falando o quê? Você mesma desistiu? Você mesma parou? O que você está querendo dizer para mim? Ah, você vai dizer para mim que eu tenho que continuar. Tá, e você continuou? Você não continuou? Então, você vê que vai ter um impasse. Não vai ter credibilidade nas suas palavras. E assim foi com José. José precisou passar por tudo isso, né? Para quando ele chegasse diante de Faraó, houvesse credibilidade nas palavras dele, como houve, né? E aqui mais à frente vai dizer assim, no 39. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, né? Tá dizendo, olha, se Deus fez tudo isso com você, se deu essa interpretação, né? Acredito eu que ele tenha falado, a Bíblia não diz, mas acredito eu que o Faraó tenha falado, você interpretou o sonho do copeiro e aconteceu, do padeiro aconteceu, o meu, você está dizendo que é dessa forma que vai acontecer, então não há outro ajuizado e sábio como tu, né? Aí ele diz, ó, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E José chamou a Faraó Fenete Paneia e lhe deu por mulher a Zenete, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Olha só, queridos, ele foi vendido com 17, passou por todo um processo, foi preso, então acredito ali que foram 11 anos, né? 11, vamos colocar, né? Porque não dá para dizer ao certo quanto tempo levou na casa de Potifar, ser preso. Então vamos dizer assim, uns 7, alguns anos assim, né? Até que ele ficou ali na prisão. Vamos colocar que ele ficou, dos 28 30 anos, né? Com 28, com 29 anos, com 26, 27 anos. Foi para a prisão, ficou lá. Com 28, ele interpretou os sonhos, né? Tô conjecturando, a Bíblia não fala, tá, gente? Não vai dizer, a Aline falou. Não, eu estou imaginando, eu estou conjecturando, né, pela idade. A Bíblia me dá esse direito de imaginar. Então, eu imagino, né, que aos 28 anos ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro-chefe, né? E aí,
Como diz que depois de 2 anos ele foi chamado diante de Faraó, então aos 30 ele governou. Olha só, queridos, dos 17 até os 30, 13 anos. 13 anos esperando, né, o sonho, né, dos feixes que se levantavam, né, do céu, da lua e das estrelas que também se inclinavam. Eles foram 13 anos até ele alcançar aquilo que o Senhor queria para a vida dele, né? E aí, a partir daí, vai dizer que no ano da fartura, ele guardou toda a quinta parte, né? Ele fez conforme a interpretação do sonho, ele guardou a quinta parte de tudo que se colhia, né? Então, queridos, olha o tempo, 13 anos de espera, 13 anos ali falando, Senhor, a interpretação do meu sonho, o que o Senhor quer dizer? 13 anos aguardando uma promessa, né? 13 anos ali passando pelo processo, né? E sendo fiel ao Senhor. E muitas vezes eu e você esperamos um mês, esperamos um ano, né? E reclamamos, falamos, meu Deus, nunca chega, né? Esmorecemos, muitas vezes saímos da presença, né? Fala, não vai mais acontecer, não vai, não tem mais jeito, eu não acredito mais. Tem tanto tempo, né? Tem 2 anos que eu tô esperando isso e até agora nada. Querido, José passou 13 anos. 13 anos. E nesses 13 anos, ele foi injustiçado, né? 13 anos vivendo injustiça, sendo caluniado, foi vendido, foi caluniado, foi preso, inventaram mentiras a seu respeito, mas o Senhor foi fiel a ele e ele foi fiel ao Senhor. E é isso que o Senhor quer nos dizer nesta manhã, queridos. Se você tem um sonho, se o Senhor colocou um sonho no seu coração, não desista, querido, né? Aí aqui mais adiante você vai ler a história, né? Eu não vou ler tudo porque é linda, mas eu vou deixar para vocês lerem depois, vocês que não conhecem. Você que já conhece também vai lá para edificar mais um pouco a sua fé. E vai dizer que assim aconteceu, né? José governou sobre o Egito, né? José foi ali muito sábio, né? A sabedoria estava com ele, o Senhor estava com ele. E ele foi governador, querido, né? E também vai dizer lá mais pra frente que quando chegou 7 anos de fome, seu pai mandou seus irmãos irem até o Egito, porque sabiam que lá tinha. E ali foi o encontro de José com seus irmãos, né? Vai lá e lê essa palavra que é linda. E como eu falei também no começo, ele não se vingou dos seus irmãos. A palavra diz, né? Vai dizer mais pra frente, quando ele viu, ele chorou. Ele chorou ao ver os seus irmãos. Ele não se vingou dos seus irmãos, pelo contrário, né? Depois ele foi lá e ele trouxe os seus irmãos, né? E foi muito lindo, queridos. E os irmãos e o pai se curvaram diante dele, assim como o sonho que o Senhor tinha dado para ele. Então, queridos, nessa manhã o Senhor está dizendo, ei, sonhador, não desiste. Ei, sonhador, você vai contar os teus sonhos para alguém. Você vai, né, falar do seu sonho, porque o teu sonho vai encher o teu coração. Só que não se entristeça se pessoas não acreditarem no teu sonho. Não se entristeça se pessoas tentarem destruir o teu sonho. Não se entristeça, nem perca a tua fé se pessoas falarem, te chamar, lá vai o sonhador. Os irmãos de José disseram, lá vem o sonhador. Quem é o sonhador? Né? Não se decepcionem se aqueles que dão tapinha nas tuas costas, quando ficarem sabendo do teu sonho, né, te venderem por 20 ciclos de prata, como José foi vendido, né? Entenda que esse é o processo para o teu sonho se realizar. Esse foi o processo que José teve que passar para chegar a ser governador, né?
Não se entristeça se de repente você se encontrar numa prisão como José se encontrava, né? Entenda o que o Senhor quer de ti dentro desta prisão. Eu creio que toda prisão, toda amarra, toda algema venha a ser quebrada na sua vida, né? Eu estou dizendo, conjecturando uma prisão, queridos, tá? Não que eu quero que você seja preso, aprisionado espiritualmente. Não, não é isso, tá? É uma expressão. José ali foi. Talvez é a situação que você se encontra no momento que você venha prestar atenção em volta para saber o que você tem que fazer para lá na frente, quando mandarem te chamar, como o rei aqui mandou chamar, né? Faraó mandou chamar José, haver credibilidade nas suas palavras. Amém? Haver alguém possa chegar e falar de você e falar assim: olha, eu conheço uma que pode falar a respeito disso, porque o que fala é verídico, acontece. Amém? O que foi que aconteceu com José? Deus não levou ele para aquela prisão à toa. Deus, né, não levou José para a prisão porque o sonho dele tinha acabado. Não. Deus levou José para a prisão por um propósito, para haver credibilidade em suas palavras perante a Faraó. Amém? Então é isso que o Senhor está falando conosco nesta noite. Não pare de sonhar. Não deixe de sonhar, porque as pessoas estão dizendo: lá vai o sonhador. Guarde o teu sonho. Guarde. E não se entristeça com pessoas, né? Quem traiu José, quem vendeu José foram os seus próprios irmãos, né? Talvez quem vai te trair, quem vai te vender, são a sua própria parentela, né? E isso dói, isso machuca, sim. José sofreu, a Bíblia não diz ali naquele momento, né? Mas eu acredito que ele tenha, sim, sofrido muito, ele tenha chorado muito por ter visto seus próprios irmãos ali o venderem. Então, isso pode acontecer na minha e na tua vida, né? Aquelas pessoas que nós mais temos estima, agir contra nós. Mas lembre-se que em tudo isso o Senhor é conosco. E que tudo isso é um processo do Senhor para nós alcançarmos aquilo que Ele quer. Amém? E foi isso, né? Hoje eu acredito, gente, que hoje deva ter dado quase 1 hora de vídeo. Mas foi isso que o Senhor quis passar hoje, né? Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Vamos sonhar, né? Os sonhos vão se realizar. Talvez o processo não vai ser como nós queremos, mas vai ser um processo onde Deus vai nos moldar, nos ensinar e dar credibilidade às nossas palavras e às nossas vidas. Amém? Agora vamos fazer a nossa oração para estarmos encerrando. Deixa eu beber mais água porque a garganta está seca. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, Pai, que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas nesta manhã. Senhor, faz, Senhor, das nossas vidas ali como o Senhor fez com José. Nos capacita, Senhor, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá vigor, para que nós possamos suportar, Senhor, o processo, ali como José suportou, Pai. Ele foi caluniado, ele foi vendido, Senhor, ele foi aprisionado, mas em nenhum momento a tua palavra vai dizer que José irou-se contra o Senhor, em nenhum momento vai dizer que ele deixou de acreditar, que ele deixou de ter fé, Pai, ou que ele deixou de fazer aquilo a qual o Senhor queria que ele fizesse. E assim o Senhor faz na minha vida, faz na vida de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, Pai, que eles possam entender que existe um processo a ser vivido, mas que em meio à dor deste processo, o Senhor é com ele, o Senhor é com ela, Pai, para que haja credibilidade nas suas palavras. Senhor, eu quero te pedir, acalma o coração daquele que está neste momento vivendo um processo doloroso. Derrama o teu Espírito Consolador sobre a vida dele, sobre a vida dela, Pai. Que ele venha se lembrar de José, que passou ali, Senhor, 13 anos esperando, Pai, que venha se cumprir o sonho ao qual o Senhor tenha dado. Eu não sei há quanto tempo que ele está esperando por esta promessa, por este sonho. Eu não sei se é 1 ano, se são 2 anos, 13, 20, 30 anos, Pai. Também possa ver que essa pessoa
está esperando para que este sonho venha se realizar. Mas eu quero que ele entenda nesta manhã que para o Senhor 1000 dias é como um ano, e um ano é como 1000 dias, e vai se realizar segundo a tua vontade. Se for aquilo que o Senhor quer para a vida dele, para a vida dela, não importa o tempo que passar, mas vai se realizar. Assim eu creio, assim eu acredito, Pai, que mesmo que ele viva um processo doloroso, o propósito, quando chegar, vai chegar, Pai, com alegria. Assim como José recebeu o anel e foi governador pela terra do Egito, Pai. Eu creio que essa pessoa vai receber um anel também da vitória, Pai, e vai dizer: o Senhor cumpriu o propósito dele na minha vida. O sonho ao qual o Senhor havia me dado foi cumprido no momento em que ele achou oportuno. Por isso, Pai, visita os teus filhos nesta manhã, Pai. Acalma o coração e dá entendimento, Pai, para que ele venha suportar este processo. Senhor, toma, Senhor, todos nesta terça-feira. Guarda todos, livra, Pai, de todo mal, livra das astutas ciladas de Satanás, Senhor. Livra, Pai, das mentiras, livra, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, toma nas tuas mãos. Senhor, visita, Senhor, aquele que neste momento está pensando em tirar a sua vida, Pai, por não ver a promessa se realizar, por não achar sentido mais em viver. Ah, Senhor, quantas vidas neste momento, Pai, estão ali pensando: eu fui vendido, eu fui traído, eu fui caluniado, né? Eu não tenho mais motivos para viver, eu vou tirar minha vida. Ah, Espírito Santo, visita esta pessoa agora, neste momento, neste quarto, visita para essa pessoa dentro desta casa que está ali pensando em arrancar a sua vida, Pai. Vai lá e constrange, vai lá e abraça e mostra para essa pessoa que o propósito vai se cumprir na vida dela, meu Pai. Senhor, todo espírito de suicídio venha cair por terra no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu peço nessa hora que você, Satanás, que está prendendo a vida desta pessoa, que quer, né, ceifar a vida desta pessoa, que ela quer tirar, fazendo ela tirar a sua própria vida, achando que não tem mais jeito, achando que não tem mais solução, que caiu ali naquela prisão e não tem mais como sair. Eu declaro agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus, que está acima de todos os nomes, que Satanás venha sair de perto dessa pessoa, que o Espírito Santo venha visitar essa pessoa neste momento e ela não venha tirar a sua vida, mas que ela venha entender que a vida com o Senhor Jesus, Pai, visita agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que essa pessoa venha, Pai, te buscar, estar na tua casa e viver, Pai, a vida contigo e alcançar aquilo que o Senhor tem para a vida dela, que ela não venha mais ouvir as mentiras de Satanás, Pai, mas que venha ser liberta pelo poder do nome do Senhor Jesus. É isso que eu peço, Pai, nesta manhã. Visita, Pai, todos os teus filhos, Pai. Visita neste momento, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço pelo poder do teu nome. Amém. Amém, queridos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Lembrando que estamos no propósito, tá? De oração de 10 dias, né? Estamos no 8º dia. Começamos dia 19 e vamos até o dia 29, né? Mas você que não começou, você que tá vendo hoje, né? E você, Aline, eu fiquei sabendo hoje, eu quero começar como que é. São 10 dias de oração pela nossa vida espiritual, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida, tá bom? Das 22h30 até as 23 horas, oração, né? Estamos nos colocando de joelhos, clamando ao Senhor, né? E você que sentir no seu coração, entre neste propósito, começa hoje, querido, e faça os 10 dias, não tem problema, tá? Quero te fazer um convite, você que é aqui de perto, né? Humaitá, Rio Branco, né, aqui no litoral, quiser nos fazer uma visita, Avenida Central, número 70, Parque Continental, ou Avenida Célula Mater, número 70, Parque Continental. Cultos todas as quartas às 19h30, sextas 19h30 e domingo às 19 horas, tá bom? Quinta-feira às 14h30 tem círculo de oração, tem sido uma bênção, Deus tem usado ali, né, os seus filhos também de uma forma tremenda no círculo de oração.
Então, faça uma visita, né? Aline, eu não consigo, é muito longe para mim, eu não consigo ir até aí. Querido, não tem problema. Procure um ministério mais próximo da sua casa, tá bom? Vai lá, se entregue ao Senhor, aceite Ele como único e suficiente, Salvador e Libertador da sua vida, tá bom? O meu intuito aqui não é, né, levar você pro ministério que eu frequento, que não é nem meu, gente, é de Deus, né? Não é nem do pastor também, é de Deus, né? A casa é dele. O meu intuito não é esse. O meu intuito é fazer com que você ouça a palavra do Senhor, que Ele toque no seu coração e que você busque a igreja mais próxima da sua casa, né? E viva o caminho com o Senhor. Vou falar mais uma vez, como eu tenho dito em todos os vídeos, placa não salva ninguém e não leva ninguém para a igreja. Quando ele voltar para nos buscar, todas as placas ficarão aqui e todos iremos juntos para um só céu, adorarmos a um só Deus. Então, independente da placa que você for, né? O importante é que você esteja com o Senhor. Este é o intuito deste vídeo, te alcançar para o Senhor. Amém? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Beijo, gente. Tchau.